Bem-vindos ao canal Histórias para Sempre e convidamos vocês a assistir ao vídeo com nosso novo conto autoral. Desgraça pouca é bobagem. Brisa tinha certeza de que isso era apenas um ditado popular, mas, na realidade, provou ser um aviso severo que significa: se algo terrível aconteceu com você, prepare-se, porque vai piorar. Seus infortúnios começaram no momento mais inoportuno. Ela havia descoberto recentemente estava grávida. No fim de semana, foi a uma loja infantil no shopping, caminhando pelos corredores, imaginando o que compraria para o bebê. Ainda era cedo para pensar em compras. Estava com apenas 6 semanas de gestação e não sabia quem viria ao mundo, um menino ou uma menina. Por isso, apenas observava as minúsculas camisetas e calças, os brinquedos coloridos e os vestidinhos enfeitados. Brisa sorria, imaginando como seu marido ficaria feliz. Tadeu estava em uma viagem de negócios e ela esperava seu retorno em 2 dias. Nem mesmo para a sogra ela havia contado sobre a gravidez. O primeiro a ouvir a novidade deveria ser o seu amor. Era muito agradável para ela pensar nisso. Os pensamentos felizes da jovem foram interrompidos pelo toque do celular. Era a gerente do ateliê de alta costura onde Brisa trabalhava. A voz da senhora soava incomumente alta e as palavras foram rudes e desagradáveis. Minha paciência esgotou, declarou a gerente. O que você está pensando? Achou que, por ser uma especialista tão maravilhosa, tudo lhe é permitido? Está enganada. Você está demitida. Venha hoje mesmo, escreva sua carta de demissão e pegue seu acerto. Se não vier, amanhã te demito por justa causa. A notícia deixou Brisa atônita. A jovem tinha um ótimo relacionamento com Dona Valquíria. Ela a valorizava como a especialista mais requisitada do ateliê. As clientes mais ricas iam até Brisa, gerando metade de todo o lucro do negócio. Além de Brisa, havia outros 9 alfaiates no ateliê, mas nenhum deles tinha filas de clientes ricas como ela. No livro de reclamações e sugestões, havia principalmente odes de louvor ao talento e à habilidade de Brisa. Além disso, a relação pessoal da jovem com a gerente era excelente. Pelo menos era o que Brisa achava. Houve um tempo em que Dona Valquíria até se lamentava muito pelo fato de Brisa ser casada. Dizia sempre que sonhava com uma esposa assim para seu filho solteiro. E, de repente, a demissão. O humor dela azedou, não queria mais andar pela loja de bebês e Brisa decidiu ir ao trabalho para escrever a carta de demissão. Afinal, isso era melhor do que ser demitida por justa causa. A jovem caminhava pela calçada, pensando, angustiada, qual seria o motivo de ter impedido para ela se demitir. Mas não conseguia se lembrar de nenhum pecado grave que tivesse cometido. Não havia defeitos em seu trabalho, não brigava com as clientes, não violava a disciplina. Logo, ela cruzou a porta do seu amado ateliê e imediatamente encontrou os olhares hostis de seus colegas. Cumprimentou a todos, mas não ouviu uma única resposta. Foi direto para o escritório da gerente. Ah, sua ingrata, atacou a furiosa Dona Valquíria. Eu a tratei como uma filha, ensinei tudo, dei-lhe as melhores clientes, paguei mais do que aos outros. E é assim que você me agradece? Dona Valquíria, o que aconteceu? Perguntou Brisa, perplexa, vendo como a gerente, sempre calma e bondosa, estava furiosa. Ela ainda pergunta, exclamou a gerente, indignada, jogando as mãos para o ar. Sente-se, escreva a carta. Não suporto olhar para você. A jovem escreveu a carta de demissão. A gerente a assinou e ligou para o setor financeiro. Pediu que fechassem as contas de Brisa urgentemente e transferissem o dinheiro via Pix para sua conta. Minutos depois, a contadora ligou de volta, relatou que tudo estava feito. O dinheiro havia sido transferido. Verifique se o dinheiro caiu, perguntou Dona Valquíria severamente a Brisa. A jovem pegou o celular e, naquele momento, ele apitou. Era a notificação do banco sobre a entrada dos fundos. Sim, respondeu Brisa baixinho. Recebi o acerto. Mas, afinal, qual é o problema? Por que fui demitida? Quando chegar em casa,
Deu uma olhada no fórum da cidade nas redes sociais, onde há avaliações sobre todos os ateliês e oficinas de costura da região, respondeu a senhora, cansada, apontando para a porta. Brisa não via a hora de descobrir o motivo da demissão. Por isso, ao sair do ateliê, foi até o café mais próximo e sentou-se a uma mesa. Pegou o smartphone e acessou o grupo da cidade. Finalmente encontrou a página do seu ateliê. Começou a ler as avaliações das clientes e ficou em choque. Havia dezenas de postagens em seu nome. E não eram apenas postagens, mas frases revoltantes e ofensivas sobre a gerência e os funcionários do ateliê. Quando a jovem leu tudo, ficou claro por que fora demitida e por que os colegas a receberam com tanta hostilidade. Afinal, das postagens feitas em nome de Brisa, deduzia-se que o ateliê só dava lucro graças a ela. Todos os outros trabalhavam de qualquer jeito, e praticamente não havia bons profissionais entre eles. Ela tinha que dar dicas a todos, corrigir seus erros e acalmar clientes furiosas com a costura de má qualidade. Mas isso não era tudo. Havia outras postagens, avaliações de clientes de Brisa. Elas a xingavam com as piores palavras, criticando seu trabalho. No geral, os comentários diziam que ela costumava ser uma boa profissional, criava modelos bonitos e originais, fazia os moldes perfeitamente ajustados ao corpo da cliente e costurava com muita qualidade e capricho. Mas, recentemente, Brisa supostamente havia mudado. Nos comentários, havia suposições sobre o que poderia ter influenciado Brisa. Uns escreviam que ela tinha se viciado em bebida. Outros supunham que a garota simplesmente ficou snob e, por isso, trabalhava de qualquer jeito. Uma cliente até escreveu que Brisa tinha arrumado um amante rico e que agora não precisava mais trabalhar. O problema era que Brisa nunca havia se registrado naquele fórum. Ela nunca havia postado nada ali, e as avaliações negativas sobre ela que Brisa estava lendo foram escritas em nome de pessoas que ela não conhecia de forma alguma. Não eram suas clientes. No início, a jovem ficou indignada com o conteúdo do fórum dos últimos dias. Sentiu vontade de se explicar com a gerente do ateliê, com os colegas, conversar com as clientes. Mas depois pensou que tudo isso seria muito doloroso e difícil para ela. Além disso, não se sabia como os colegas receberiam seu desejo de limpar o próprio nome. Portanto, a jovem decidiu que não ia tirar satisfações com ninguém. O principal para ela agora era manter a calma, para não prejudicar o bebê. Brisa mal podia esperar pela chegada de Tadeu. Ele entrou em casa com um buquê de flores para ela, mas parecia cansado e distante. A jovem deduziu que ele estava exausto. A viagem de negócios durou 9 dias e não era surpresa que o marido parecesse tão esgotado. Ela decidiu que contaria sobre a gravidez e seus problemas no dia seguinte, quando ele estivesse descansado e de bom humor. À noite, a sogra chegou. Dona Zélia, de 60 anos, era uma mulher meiga, carinhosa e sabia como acalmar alguém que estivesse passando por dificuldades. Brisa ficou feliz. Ela queria muito contar à sogra sobre seus problemas no trabalho e pedir conselhos sobre o que fazer a seguir. Após o jantar, Tadeu pediu licença e foi dormir, embora ainda fosse cedo, e Brisa até se alegrou com isso. Teria a oportunidade de conversar em segredo com sua amada sogra. Ela serviu a Dona Zélia seu chá de erva cidreira favorito e sentou-se à sua frente, prestes a reclamar da demissão injusta, mas a sogra a antecipou. Ela se levantou, fechou a porta da cozinha com força e disse em voz baixa para Brisa: "O que você está fazendo? Eu te arranjei um emprego no melhor ateliê da cidade, você apunhala a Dona Valquíria e toda a equipe pelas costas. Não sei o que aconteceu com você, mas os conhecidos em comum estão dizendo que você arrumou um amante, e parece que a notícia já chegou aos ouvidos do meu Tadeu. Viu que ele está com uma cara péssima?" "Como assim, Dona Zélia?" Brisa olhou confiante para a sogra. "Eu não tenho amante nenhum e nunca deixei nenhuma avaliação no fórum. Não fui eu que escrevi nada daquilo." Mas o olhar da sogra estava mais frio e distante do que nunca.
A senhora terminou seu chá em silêncio, levantou-se e, segurando a maçaneta da porta, virou-se para Brisa. O fato é que não foi apenas uma pessoa que me falou sobre o amante, mas 3 conhecidos nossos, disse a sogra com um tom de lamento. Acho que meu filho não precisa de uma esposa assim. Ele viaja a trabalho e ela logo pula a cerca. O Tadeu vai encontrar alguém melhor. Graças a Deus, ainda existem moças decentes neste mundo. Ela saiu silenciosamente da cozinha e logo em seguida, Brisa ouviu a porta da frente bater. Ficou muito magoada por estar sendo suspeita de atos que não havia cometido, mas não conseguia entender quem se beneficiaria com tudo aquilo. Ela não tinha inimigos, nem rivais. Quem a estava comprometendo e armando contra ela com tanta habilidade, decidiu que na manhã seguinte, quando Tadeu acordasse, contaria tudo a ele, e juntos pensariam em como resolver esse problema, para que todos soubessem que Brisa era inocente. A acusação de traição soava absolutamente ridícula. Brisa e o marido estavam pagando o financiamento de um apartamento de 2 quartos onde moravam. Por isso, a jovem trabalhava arduamente no ateliê durante o dia e à noite fazia bicos em casa, pegando encomendas de clientes que precisavam de roupas costuradas muito rápido, literalmente de um dia para o outro. Isso costumava pagar bem, e Brisa nunca recusava uma renda extra. Graças ao fato de ela ganhar bem, eles quitaram o financiamento do apartamento antecipadamente há 2 meses, e agora estavam economizando para comprar um carro novo para o marido. Brisa continuava muito sobrecarregada. Às vezes, ficava acordada até as 2 ou 3 da manhã, terminando pedidos urgentes. Que tempo haveria para amantes? Afinal, às 8 da manhã, ela tinha que estar no ateliê, e ela nunca sequer admitiu a ideia de traição. Na manhã seguinte, Brisa preparou o café da manhã para Tadeu e esperou impacientemente que ele acordasse. Mas a porta do quarto se abriu de repente. Tadeu saiu de terno e com sua pasta de couro de trabalho, onde guardava documentos. Eu nem ouvi quando você levantou, disse Brisa com surpresa, aproximando-se do marido. Tadeu lançou-lhe um olhar gelado e disse: Não vou tomar café. Estão me esperando no trabalho para o relatório da viagem. Tchau. Brisa sentiu como se tivesse levado um banho de água fria. Tadeu nunca havia falado com ela de forma tão fria e indiferente. Ele nem sequer perguntou como ela estava, não a beijou no rosto. A jovem percebeu que Tadeu já sabia algo sobre seus problemas, mas tudo indicava que o marido não tinha intenção de ajudá-la. Brisa andava de um lado para o outro pela casa, repassando os eventos do dia anterior na cabeça pela enésima vez e não encontrando nenhuma explicação para eles. Finalmente, pensou que assim logo enlouqueceria. Precisava se ocupar com algo urgentemente. Ela havia terminado um pedido urgente na noite anterior, então ligou para a cliente e disse que o trabalho estava pronto e que o vestido poderia ser retirado a qualquer momento. A mulher ficou muito feliz e disse que passaria em cerca de 2 horas. O coração de Brisa se aliviou um pouco. Finalmente havia alguém que falava com ela com bondade e com um sorriso. 2 horas depois, a jovem e bela Lívia cruzou a porta do apartamento de Brisa, experimentou o vestido feito sob medida, ficou muito satisfeita, pagou pelo trabalho e deu mais metade do valor, dizendo que era um bônus por o vestido ter ficado tão luxuoso. Hoje, na festa da empresa do meu marido, todos vão ficar encantados comigo, disse a cliente com uma risada contagiante. Lá, todas as mulheres são vaidosas, se vestem muito bem, mas sinto que hoje serei a mais deslumbrante. Brisa deu um sorriso contido em resposta, e a bela Lívia parou de sorrir, ficou muito séria e de repente disse: Eu ouvi o que estão dizendo, escrevendo sobre você. Eu mesma já passei por isso. Chorei rios de lágrimas quando espalharam mentiras sobre mim, e depois descobri que foi uma idiota, apaixonada pelo meu marido, que espalhou as fofocas. Tenho certeza de que tem alguém cavando a sua cova. Eu não acredito em uma única palavra do que dizem sobre você. Então, ignore todo mundo, e se as coisas ficarem realmente difíceis, pode me procurar para pedir ajuda.
Eu mesma não posso fazer muito, mas meu marido é um homem influente. Ele vai dar um jeito de trazer a verdade à tona. Obrigada, sussurrou Brisa. Ela ficou profundamente tocada com a empatia dessa mulher pouco conhecida. Afinal, a única coisa que as unia eram as encomendas. Não eram amigas ou parentes, mas por algum motivo era essa mulher que estava disposta a estender a mão para Brisa. A cliente foi embora, e Brisa sentiu que estava muito mais leve. Afinal, existiam pessoas sensatas que não acreditavam nas bobagens que alguém espalhava obstinadamente sobre ela. Brisa sentou-se para ligar para as clientes que estavam na fila de espera para utilizar seus serviços, mas todas elas, uma após a outra por algum motivo, diziam que a necessidade do traje ou do vestido de trabalho havia passado. Algumas eram breves e frias, outras sarcásticas e zombeteiras. Para Brisa estava claro. A maioria de suas clientes estava a par da sujeira que de repente caiu sobre ela. Após ligar para várias pessoas, a jovem percebeu que agora seria difícil conseguir encomendas. À noite, Tadeu chegou. Brisa estava decidida a conversar com o marido, mesmo que ele estivesse muito cansado. Quando Tadeu estava sentado jantando, ela se aproximou por trás, inclinou-se e o abraçou. Tadeu afastou bruscamente as mãos dela e se virou. Com irritação disparou. Você se engana se acha que escondeu. Tudo muito bem. Eu sei tudo sobre você e o seu amantezinho. Você tem exatamente 3 dias para arrumar suas coisas e dar o fora daqui. Tadeu, como assim dar o fora? Perguntou Brisa baixinho, chocada com as palavras do marido. Este é o nosso apartamento. Nós pagamos o financiamento juntos por quase 8 anos. Eu passei noites sem dormir para quitar o mais rápido possível. Mas Tadeu apenas deu um sorriso arrogante. Você deve ter esquecido que eu fiz o financiamento no meu nome antes mesmo de nos casarmos. Então, de acordo com todos os documentos, o apartamento pertence apenas a mim. Sob outras circunstâncias, eu poderia concordar com a divisão dos bens, mas não agora. Você arrumou um amante. Então, que ele garanta o seu futuro feliz no ninho de amor de vocês. Resolvam-se, esqueça o meu apartamento. Brisa mal se lembrava do que aconteceu a seguir. Primeiro, ela tentou convencer o marido de que não tinha amante e que não tinha para onde ir. Depois, de forma confusa e muito breve, contou sobre os problemas no trabalho. A jovem percebeu que Tadeu não a ouvia direito, mas não conseguia parar. Queria transmitir à pessoa que amava tudo o que a havia angustiado nos últimos 2 dias, mas Tadeu era impenetrável. Nenhum músculo de seu rosto se moveu. Mesmo quando Brisa revelou a gravidez, ele apenas ergueu os olhos com surpresa e disse: Nossa, eu achando que tinham me contado tudo sobre você, mas esqueceram de mencionar o mais importante. Ele olhou para a esposa com desdém e começou a rir. Brisa, nesse caso você não tem com o que se preocupar, declarou ele, animado. Isso significa que ele não é apenas um amante, mas o seu destino. Passamos 8 anos juntos e não tivemos filhos. E assim que você se envolveu com esse cara, engravidou na mesma hora. Não se preocupe, os ricos não abandonam os próprios filhos. Mesmo se ele não se casar com você, vai te jogar um dinheiro. Você não vai passar fome. Brisa tentou, de todas as formas, convencer o marido de que a criança era dele. Ofereceu-se para fazer exames, testes de DNA, para provar que estava grávida de Tadeu. Mas o homem apenas a olhava com desprezo e recusava obstinadamente qualquer uma de suas propostas. Finalmente, passaram-se os 3 dias que Tadeu dera para que ela arrumasse suas coisas. Todas as tentativas de Brisa de alcançar o marido falharam. Ele tinha certeza de que os rumores e fofocas sobre Brisa eram a pura verdade. Além disso, sua mãe dizia o mesmo, e ela, com certeza, não iria caluniar ninguém à toa. É verdade que Dona Zélia foi um pouco mais gentil com a nora. Pediu ao filho que permitisse a Brisa morar no apartamento até a decisão do tribunal sobre o divórcio, sugerindo que o filho se mudasse para a casa dela nesse meio tempo. Brisa não desfez as malas. Elas continuaram na sala, como um lembrete de que nunca se pode ter certeza de nada. Até recentemente parecia-lhe que a vida fora dada ao homem para a alegria
felicidade, e hoje ela já sabia com certeza que a vida é uma sucessão de aborrecimentos, injustiças e dores. Dona Zélia se moveu nos bastidores e, através de contatos, acelerou a data da audiência de divórcio. Brisa e Tadeu se divorciaram no cartório 3 semanas após darem entrada na papelada. Não dividiram os bens. De acordo com os documentos apresentados ao juiz, todos os bens familiares estavam em nome de Tadeu e haviam sido adquiridos antes do casamento. As tímidas tentativas do advogado de Brisa de provar que o financiamento imobiliário foi coberto em mais da metade com o dinheiro ganho por Brisa não foram aceitas pelo tribunal, porque Brisa simplesmente entregava seu salário ao marido e ele pagava a prestação supostamente com seus próprios fundos. Quando Brisa, atônita, saía da sala de audiência após a leitura da sentença, Tadeu satisfeito a aguardava na saída. Ele deu um tapinha amigável no ombro da jovem e disse: "Ah, não se preocupe. Se o seu amante não ajudar, você tem aquela casa no interior de Minas Gerais. As pessoas vivem no interior e acho que é exatamente lá o seu lugar." Brisa saiu do prédio do fórum sentindo-se vazia. Precisava fazer algo. Tadeu lhe deu mais 3 dias para empacotar o resto das coisas e desocupar o apartamento. Brisa decidiu procurar rapidamente uma vaga em qualquer ateliê da cidade. Ela não tinha medo de trabalhar e tinha certeza de que logo conseguiria voltar ao nível de antes e começaria a ganhar bem. Mas descobriu que sua má fama já havia se espalhado por todos os ateliês. Foi rejeitada em todos os lugares onde procurou emprego. Não tinha onde morar e não tinha dinheiro. Em sua conta bancária pessoal, havia cerca de R$100 mil. Isso seria suficiente para pagar 3 meses de aluguel na capital. E depois, esse dinheiro ia desaparecer rapidamente. E a jovem percebeu que não lhe restava outra alternativa a não ser ir para o interior. Pelo menos havia uma casa lá. Precisava ser arrumada para o nascimento da criança. E ela poderia procurar alguma forma de renda. Brisa revisou seus pertences pela última vez, pegou o mais essencial e fechou a porta do apartamento do marido atrás de si. A partir daquele momento, só poderia contar consigo mesma. Brisa ocupou um assento na janela do ônibus-leito e virou as costas para os outros passageiros. Não tinha vontade de conversar com ninguém. Pela 100ª vez, tentava entender por que sua vida havia mudado tão drasticamente de um dia para o outro, o que havia de errado, onde ela cometeu um erro, porque no momento mais difícil não havia ninguém com quem contar. Havia muitas perguntas e nenhuma resposta. Quanto mais pensava, mais se convencia de que, aparentemente, tinha um destino infeliz. Lembrava-se nitidamente das palavras de sua avó. A velha costumava repetir a Brisa que as mulheres de sua família nasciam muito bonitas, mas infelizes. A avó acariciava a cabeça de Brisa. Suas mãos enrugadas deslizavam pelos cabelos lisos e brilhantes da menina, que refletiam tons dourados, e a avó, com lágrimas nos olhos, profetizava: "Temo que você também, minha querida Brisa, não consiga ser feliz. Há muita maldade e inveja no mundo. E você é muito parecida com sua mãe, tão bonita, bondosa, passiva e confiante. Pessoas más vão te maltratar, não terão pena, mas você não deve desejar mal a ninguém, nem culpar ninguém de nada. Esse é o nosso destino. Seja forte, minha netinha, aguente firme e nunca pense em repetir o que sua mãe fez." Brisa sempre se lembrava de sua avó com muito carinho. Ela foi a pessoa mais querida do mundo para ela. Brisa lembrava-se bem das histórias assustadoras que a avó contava sobre sua mãe. A velhinha repetia frequentemente à neta que, quando acompanhou sua filha Yara até a cidade grande, rezou para que tudo desse certo para ela. No início, parecia que as orações da senhora tinham sido ouvidas. Yara conseguiu um emprego em uma clínica veterinária particular onde recebia um bom salário. Alugou um pequeno quarto em uma pensão e depois conheceu um rapaz que trabalhava com informática. Apaixonou-se por ele perdidamente e ele também se apaixonou. Ele a pediu em casamento. E quando Yara foi conhecer os pais dele,
descobriu que o rapaz não era técnico de informática coisa nenhuma, mas sim filho de pais muito ricos. Sobre os computadores, ele tinha inventado de propósito. Procurava uma garota desinteressada que o amasse pelo que ele era, não por sua herança milionária, pois ele era o único filho na família de um grande banqueiro. Na visita, Yara ficou muito confusa. A jovem garota ficou deslumbrada com o luxo da mansão em um condomínio fechado para a qual Cássio a levou. Mas o pai do rapaz, o banqueiro Teodoro, recebeu a noiva do filho com muito carinho, como família. Ele ficou encantado com a beleza e a modéstia de Yara. Era exatamente o tipo de esposa com a qual ele mesmo havia sonhado. Mas as coisas não tinham saído assim. Teve que se casar com a filha de outro banqueiro, que se apaixonou por ele e cujo pai sugeriu o casamento, pois precisava de alguém para assumir os negócios do seu banco. Portanto, o pai de Cássio se casou mais com o banco do que com sua esposa, Constância. Mesmo na juventude, ela não se destacava pela beleza e aos 50 anos, além das mudanças da idade, em seu rosto instalou-se uma expressão permanente de insatisfação, arrogância maliciosa e inveja. A mãe de Cássio, Dona Constância, não era de forma alguma uma pessoa bondosa e não escondia isso. No dia em que conheceu a noiva do filho, ela avaliou a garota e fez uma careta. Dona Constância era uma mulher requintada. Ficava claro que vivia em salões de beleza. Suas roupas eram caríssimas. Era impossível desviar o olhar das suas joias deslumbrantes. No entanto, Yara parecia muito mais impressionante ao seu lado. Uma cascata de cabelos dourados, lábios carnudos e vermelhos e faíscas alegres em seus radiantes olhos azuis. Dona Constância não podia permitir que uma beleza tão marcante aparecesse em sua família. A senhora sabia que sempre perderia para a nora, e quando vestissem Yara de acordo com seu novo status, ninguém olharia para a dona da casa. Dona Constância não pôde anunciar de imediato ao amado filho que não gostava da noiva. Fingiu que aceitava a escolha de Cássio e até planejou uma ida ao shopping com a noiva. Ao saber que os pais de Cássio haviam dado a bênção para o casamento, Yara relaxou e começou a permitir que o noivo dormisse, de vez em quando em seu quarto, na pensão. O dia do casamento se aproximava, e com ele, a data do parto se aproximava discretamente. Yara estava grávida e ela e Cássio aguardavam ansiosamente a chegada do primogênito. Cássio sonhava em ter uma filha parecida com Yara, enquanto a futura mãe queria muito um menino parecido com o amado Cássio. Quando faltavam 2 semanas para o casamento, o casal decidiu anunciar a gravidez à Dona Constância. Ela recebeu a notícia com hostilidade, declarando que, em boas famílias, isso não era aceitável. Crianças deviam nascer apenas 9 meses após a formalização do casamento. Após a revelação da gravidez, a futura sogra já não escondia sua atitude hostil em relação a Yara. Dava broncas nela com ou sem motivo. Ora a maquiagem dos olhos de Yara estava feia, ora a blusa era muito chamativa, ora sua risada era muito alta. Dona Constância sempre encontrava algo para criticar. Por outro lado, o próprio banqueiro Teodoro e o noivo consolavam Yara como podiam. O pai de Cássio disse que já havia preparado uma casa para os jovens, e assim que se casassem, mudariam-se para sua própria residência. Lá, Dona Constância não poderia incomodar. Faltando 1 semana para o casamento, a empregada da família do banqueiro apareceu na pensão de Yara. Ela trazia uma grande bolsa. A velha empregada olhou para Yara com pena e disse: Yara, minha querida, sinto muito, mas o jovem patrão pediu para lhe avisar que o casamento de vocês não vai acontecer. O Cássio está indo urgentemente para o exterior. A noiva dele está esperando lá. Ele pediu para lhe entregar as coisas que estão na bolsa, e mais isso aqui. A empregada tirou de sua bolsa um envelope pesado, e Yara percebeu que havia dinheiro ali. Não pode ser. A garota ficou chocada. Logo teremos um filho. Vou ligar para ele agora mesmo. Não adianta, Yara. A empregada balançou a cabeça tristemente. Ele já está no aeroporto. Provavelmente já fez o check-in
do voo. Se ele estivesse livre, ele mesmo viria até você. Me enviou porque não tem tempo. A empregada se despediu e foi embora. E a confusa Yara começou a pensar no que fazer a seguir. Em 5 meses, a criança nasceria. Ela já sabia que seria uma menina. Ela e Cássio até haviam escolhido o nome Brisa. Yara estava destruída. Ela sabia que precisava urgentemente de apoio. Mas, em todo o mundo, havia apenas 2 pessoas com as quais ela contava como consigo mesma: Cássio e sua mãe. Cássio a havia traído, então sobrava apenas a mãe. Yara comprou uma passagem e voltou para o interior. Ficou muito surpresa e feliz quando sua mãe aceitou a notícia da gravidez com calma e alegria. Não brigou, não a repreendeu, apenas abraçou a filha e disse: "Não tem problema, Yara. Vamos criar uma menina linda e inteligente juntas, e não sofra por causa do noivo. A felicidade com certeza virá para você. Você é uma garota tão boa." Em maio, nasceu a pequena Brisa. A mãe e a avó não se cansavam de admirar a menina, e em agosto, uma revista de fofocas grossa e luxuosa caiu nas mãos de Yara. Em uma das páginas centrais da revista Caras, ela viu uma fotografia da família do banqueiro. Seu ex-noivo Cássio sorria feliz, de pé ao lado de sua mãe, arrogante. Não havia nenhuma esposa estrangeira na foto, e Yara deduziu que o noivo simplesmente havia mentido sobre a viagem para o exterior. Ele só queria se livrar dela. Havia se cansado. Yara não conseguiu suportar isso. Ele havia traído a ela e ao filho deles. E quando a avó trouxe a pequena neta de volta do passeio, percebeu imediatamente que algo irreparável havia acontecido. Assim, aos 3 meses de idade, Brisa ficou sem mãe e pai, e passou a viver apenas com a avó, na velha casinha de madeira na periferia de uma cidadezinha decadente no interior. Quando Brisa completou 15 anos, ouviu da avó pela primeira vez que passaria a vida inteira penando. A garota não entendeu as palavras da avó que, olhando com tristeza para a neta, explicou: "É o que as pessoas dizem. Se a pessoa nasce em maio, o destino já dita. Vai sofrer a vida inteira. A sorte não será boa com ela." Uma crendice antiga. Brisa riu na época. Ela e a avó viviam em uma pacata e pequena cidade no interior, e tudo estava bem com elas. Pelo menos, era o que a menina achava na época. Claro, sentia muita pena de sua mãe ter morrido tão jovem, e ela não se lembrava dela. Além disso, a garota não conhecia o pai, mas ele era para ela como um vilão de conto de fadas, irreal e mau. A avó criou a menina sozinha. Brisa era uma excelente aluna. Não havia escola grande no seu pequeno vilarejo, mas havia mais 6 alunos na região. E toda manhã, o ônibus escolar passava para buscar-los e levar-los para a cidade vizinha, a 12 quilômetros dali. Lá ficava a escola principal. Depois do almoço, as crianças eram trazidas de volta. As pessoas ali eram unidas e bondosas, e Brisa cresceu em um ambiente de total confiança nas pessoas. É verdade que viviam de forma muito pobre. Os adultos iam trabalhar na cidade vizinha, enquanto Brisa e a avó viviam de 2 pensões e do que conseguiam vender da horta para os visitantes, que às vezes passavam por lá para comprar leite e ovos. Após terminar o ensino médio, Brisa fez um curso de costura e modelagem na cidade vizinha e mudou-se para a capital do estado. A avó insistiu, dizendo que Brisa não encontraria um bom trabalho em nenhum lugar ali perto. Lá Brisa conheceu Tadeu, casou-se com ele e aos 28 anos engravidou. Estava certa de que a vida estava melhorando e de que apenas a felicidade a aguardava no futuro com o marido, mas não, meras ilusões. Brisa percebeu com amargura que está repetindo o destino de sua mãe. Ela também acabou indesejada e traída. No entanto, Brisa estava firmemente decidida a não fazer o que sua pobre mãe havia feito. Ela não deixaria seu bebê à mercê do destino. Faria de tudo para que seu filho fosse feliz. Ainda mais porque ela era a única pessoa que seu filho teria. Afinal, sua velha avó morrera há 8 anos, naquela mesma casinha antiga onde viviam.
e para a qual Brisa viajava agora naquele ônibus-leito. As rodas do ônibus, que levava Brisa cada vez mais para longe da capital, faziam um barulho monótono. Ninguém no mundo se importava com a infeliz mulher grávida que decidiu viver contra todas as adversidades e que até ousou sonhar com a felicidade para o filho. No entanto, ela não conseguia ver nada certo no futuro. Brisa não visitava o interior há muitos anos. Desde então, a cidadezinha tinha encolhido ainda mais. Agora só viviam idosos por lá. Sim, no verão, alguns donos de casas abandonadas vinham passar as férias. Isso não assustava Brisa. Ela já havia arrumado um trabalho remoto. Não pagavam muito, mas o suficiente para Brisa viver. Além disso, suas exigências eram muito modestas. Assim que chegou à casa, Brisa arrumou os cômodos. O dia do parto se aproximava e a jovem cuidou para que, ao voltar da maternidade, tivesse tudo o que precisava. No entanto, não teve tempo de deixar a casa e o quintal totalmente impecáveis. O tempo esfriou e, com a barriga grande, não era possível trabalhar muito. Ela decidiu dar à luz e depois resolver como poderia. Em novembro nasceu um menino grande e com a voz forte. Apesar do tamanho, o parto foi fácil e, no terceiro dia, Brisa recebeu alta e foi para casa. Ela chamou o menino de Cassiano, em homenagem ao pai que nunca conheceu. O bebê crescia muito calmo e saudável, não dava trabalho para a mãe. E Brisa ficou muito feliz com isso. Ela podia passar muito tempo no computador e até conseguia guardar uma parte do que recebia em sua conta. Planejava renovar o guarda-roupa do bebê no verão, pois ele crescia muito rápido. Quando o sol forte do interior secou o quintal após as chuvas, ela começou a juntar o lixo acumulado em uma pilha para limpar a terra para o plantio na primavera. Quando o quintal estava pronto, mas ainda era cedo para plantar, finalmente teve tempo para limpar o sótão bagunçado. Aquele era o lugar mais desagradável da casa. Havia montanhas de velharias inúteis, móveis quebrados, bacias e baldes amassados, roupas velhas e travesseiros. Ela levou 2 dias para jogar todo o lixo lá de cima e reuni-lo em pilhas, para depois jogar parte fora e apenas queimar o resto. Finalmente, só faltava limpar os cantos do sótão. Lá estavam pilhas de livros e jornais antigos, caixas e baús quebrados. E de repente, entre essas caixas, Brisa se deparou com uma grande caixa de madeira de lei, muito resistente e bonita. Era um item que claramente se destacava em meio ao lixo velho e barato. Não era apenas bonita, mas muito valiosa. Isso ficava claro pelos entalhes habilmente feitos. Na tampa da caixa de jacarandá estava retratada uma antiga vila colonial. Mulheres com vestidos de época rodeavam uma clareira e no centro havia um coreto. Aquela obra tinha muitos anos. Era óbvio, até para Brisa, embora ela não entendesse muito dessas coisas. Brisa limpou o pó da caixa e olhou dentro com curiosidade. Havia cartões postais e cartas antigas, e no fundo havia um pequeno caderno. Brisa começou a folhear, percebeu que era o diário, escrito com a letra da sua avó. No fundo da caixa de madeira, ela encontrou um grande anel com uma pedra vermelha cravada. O que chamava a atenção naquele anel era a cor da pedra, embora o engaste também fosse bastante interessante. Certamente havia sido feito por joalheiros antigos. Lá, embaixo, o pequeno Cassiano começou a chorar, e Brisa desceu apressadamente do sótão. A jovem não tinha problemas com o filho. Se o bebê estivesse alimentado e seco, olhava com curiosidade para os móveis pendurados no berço e ouvia atentamente a voz da mãe, que contava sobre o futuro brilhante que ele teria quando crescesse. Parecia que o bebê entendia e guardava tudo. Brisa ria alegremente para o pequeno e, com frequência, o levava para o quintal. Tudo ali florescia, cheirava bem, exalando frescor e aromas suaves. O verão estava chegando. Viver no interior era um verdadeiro prazer. À noite, depois de colocar o filho para dormir, Brisa sentou-se para analisar o conteúdo da caixa de madeira. Agora ela queria revisar tudo cuidadosamente, reler e se livrar do que fosse inútil. Ela pretendia lavar e limpar a caixa
e o anel de toda a sujeira centenária e tentar penhorar luz em uma joalheria na cidade grande. A jovem tinha certeza de que conseguiria pelo menos um pouco de dinheiro por eles. Ela terminou rapidamente de ver os cartões e cartas, sem encontrar nada de interessante neles. Mas o conteúdo do diário da avó a deixou atônita e trêmula. Descobriu-se que, em vida, a avó lhe contara apenas uma pequena parte do que aconteceu com sua infeliz filha Yara, a mãe de Brisa. Ao terminar de ler o diário da avó, Brisa percebeu que nunca perdoaria aqueles que arruinaram a vida de sua mãe. Ela acertaria as contas com todos eles. Cada um teria o que merecia, custe o que custar. Desse mesmo diário, a jovem descobriu outra notícia muito importante. A caixa e o anel deveriam valer muito dinheiro. A avó escreveu que a caixa fora um presente de gratidão à sua bisavó por parte de uma rica senhora da aristocracia que a bisavó escondeu durante a época das revoltas no Brasil imperial. Já o anel tinha uma história completamente diferente, na qual Brisa teve dificuldade de acreditar. No diário da avó estava escrito que aquela joia, aparentemente simples à primeira vista, foi dada a Yara pelo noivo Cássio. Ele disse que o anel antigo era passado na família dele para a esposa do filho mais velho, mas o valor da caixa e do anel caiu como uma luva. O dinheiro seria muito útil para Brisa levar seu plano até o fim. Não, ela não tinha a intenção de prejudicar ou punir cruelmente ninguém. Ela apenas queria olhar nos olhos de todos os que levaram sua mãe ao desespero e dizer-lhes que eram um completo lixo. E, é claro, ela pretendia descobrir todos os detalhes de como tudo isso aconteceu. Passaram-se mais alguns meses. Uma noite, Brisa contou todo o dinheiro que tinha na carteira, no cartão, mais o que havia recebido naquele dia pela caixa vendida numa loja de antiguidades da capital, e concluiu que já poderia ir para a cidade grande, onde morava a família do banqueiro. Ela planejava procurar as pessoas que considerava responsáveis pela morte da mãe. A lista era bem definida. A ex-sogra Dona Constância, o filho inútil Cássio, que era pai de Brisa, a empregada mentirosa que levou a bolsa e o dinheiro para a mãe, e mais duas pessoas mencionadas pela avó de Brisa no antigo diário. O tempo que passou no Pézeru interior foi mais do que suficiente para Brisa pensar em todos os detalhes e não deixar nada escapar. Portanto, assim que chegou à capital, a jovem alugou rapidamente uma kitnet barata, contratou uma babá para cuidar do filho, enquanto estivesse fora, e começou a executar seu plano. A família do banqueiro ainda vivia na mesma mansão do condomínio fechado de luxo, em que a mãe de Brisa, Yara, havia conhecido os pais do noivo. Para ser mais exato, apenas o casal Teodoro e Dona Constância vivia lá. Teodoro já havia se aposentado e passado o comando do banco para o filho Cássio. Este morava longe dos pais. Brisa encontrou facilmente a mansão e observava de longe as pessoas que raramente entravam ou saíam dali. Quando uma mulher idosa com uma sacola saiu pelo portão para a rua, Brisa deduziu que era alguém da equipe e decidiu conversar com ela. Acabou que era a arrumadeira. Dona Constância a havia enviado a uma farmácia de manipulação, onde fabricavam um creme para as mãos exclusivo para ela. Brisa aproveitou a oportunidade e se ofereceu para acompanhar. Lá. Nossa, estou com tantos problemas, começou Brisa. Será que a senhora pode me ajudar? Estou procurando emprego. Estou sem um tostão. E logo vou ter que pagar o aluguel. A senhora sabe se alguém aqui precisa de funcionários? Eu topo qualquer coisa. Lavar chão, trabalhar no jardim. Posso até colar papel de parede. Ah, não, respondeu a loquaz arrumadeira. Tudo o que você falou, os ricaços daqui contratam através de agências de empregos. Eles não pegam pessoas da rua. Mas posso te sugerir um lugarzinho. Só que não me envolva nisso. Diga que ouviu de alguém no ponto de ônibus. Combinado? Claro. Brisa se alegrou. Ela queria muito encontrar um emprego naquele condomínio para ficar mais perto da casa dos pais de Cássio e reunir o máximo de informações sobre eles. Então escuta, disse a velha arrumadeira baixando a voz. Eu trabalho na casa do ex-banqueiro e a esposa dele, Dona Constância, já faz 12 anos que perdeu
totalmente a visão. Cega, então? Surpreendeu-se a jovem. Cega, confirmou a arrumadeira. Não sei dizer exatamente. Quando comecei a trabalhar na casa, ela já não via. Mas a equipe diz que é uma complicação de uma doença que ela pegou no exterior. Parece que contraiu algo numa viagem pela África ou Ásia, chegou em casa, curaram a doença. Mas a complicação ficou. Mas eles não são donos de banco, continuou Brisa, fingindo surpresa ingênua. Será que não tem dinheiro para o tratamento? Dinheiro eles têm sim, respondeu a arrumadeira. A questão é outra. O coração da patroa é fraco. Os médicos se recusam a operar lá, com medo de que não sobreviva à anestesia. A arrumadeira detalhou a Brisa que o estado lastimável de Dona Constância a levou a um ponto em que ninguém aguentava ficar perto dela por mais de 2 semanas. Além de a patroa ser muito caprichosa, ela era grossa, insultava, ofendia as pessoas que trabalhavam com ela. Podia até bater se sentisse que alguém estava por perto. A arrumadeira informou a Brisa que, em um dia, a atual assistente pessoal de Dona Constância, uma mistura de enfermeira e secretária, iria se demitir. O patrão já estava desesperado tentando encontrar alguém para a vaga, mas todos já sabiam do temperamento horrível de Dona Constância, e ninguém queria ir. Será que você topa? Perguntou a arrumadeira, olhando para a Brisa, com um sorriso irônico, acreditando que após essa história, a jovem não ia querer trabalhar para a patroa. Mas Brisa inesperadamente disse, por que não? Não tenho escolha. Como eu disse, aceito qualquer trabalho. A arrumadeira ficou feliz por ter encontrado alguém para a patroa, caso contrário, ela mesma teria que cuidar de Dona Constância até que encontrassem a pessoa certa. Ela disse que Brisa podia ir à casa naquele exato momento, pedir para falar com os donos e oferecer sua candidatura. Pediu novamente que Brisa não mencionasse a conversa com ela. Em poucos minutos, Brisa estava diante dos portões da casa. Achava que tudo seria rápido e tranquilo, mas enquanto esperava abrirem o portão, seu coração batia descompassado, pois não estava apenas diante de uma casa, mas diante da casa de seus próprios avós. Estava muito assustada e apreensiva. Não sabia como seria recebida ali e temia revelar-se sem querer. Assim que informaram os patrões sobre a chegada de uma jovem procurando emprego e disposta a fazer qualquer coisa, o dono da casa pediu para vê-la. O ex-banqueiro Teodoro havia ganhado bastante peso com o tempo. Já passava dos 70 anos. Sua aparência não era ruim, mas seu rosto refletia um cansaço terrível, e seus olhos eram muito tristes. Diga, minha querida, que tipo de trabalho você procura? Perguntou seu Teodoro. A Brisa, acomodando-se em uma poltrona à frente dela. Para ser sincera, qualquer trabalho me serve, mas prefiro aquele que pagar melhor, disse Brisa, interpretando o papel de uma moça humilde do interior. Ouvi no ponto de ônibus que o senhor tem uma esposa doente. Disseram que ela não enxerga, e por isso é difícil trabalhar com ela. Mas isso não me assusta. Sou bondosa e paciente. Teodoro olhou para a jovem com um sorriso irônico e de repente perguntou, ninguém nunca te disse que você se parece muito com uma atriz? Só não consigo me lembrar de qual. Não imagina. Nunca ouvi nada parecido, disse Brisa. Mas, e sobre o trabalho? Seu Teodoro sorriu tristemente e disse, a vida é em algo tão traiçoeiro. Seria tudo ótimo se não fosse por uma coisa. Nós só começamos a perceber nossos erros numa idade em que não podemos mais consertar nada. Do que o senhor está falando? Perguntou Brisa, e de repente, seu Teodoro desabafou. Começou a contar à jovem que sua esposa era insuportável. Esgotava qualquer pessoa que ficasse com ela por mais de 5 minutos. Nisso, o velho culpava tanto Dona Constância quanto a si mesmo. Ele lamentava que, enquanto trabalhava, dedicou toda a sua atenção ao banco e os assuntos de família ficaram em segundo plano. Por causa disso, seu filho perdeu seu verdadeiro amor. Yara desapareceu de sua vida, como se nunca tivesse existido. Cássio a procurou depois, mas nunca encontrou sua noiva. Sofreu muito. Seu Teodoro fez o que pôde para ajudar o filho.
Contratou os melhores investigadores, gastou rios de dinheiro, mas ninguém conseguiu encontrar Yara. Brisa ouviu a confissão do avô com lágrimas nos olhos. Veja bem, suspirou seu. Teodoro, você é uma completa estranha, e mesmo assim ficou emocionada. Agora, imagina o que meu filho sentiu quando a noiva desapareceu. E para onde ela foi? Perguntou Brisa. Os detetives que contratei disseram que, muito provavelmente, ela não está mais viva. Caso contrário, teriam encontrado alguma pista dela. Além do mais, quando ela sumiu, estava grávida. Não soubemos de nada sobre o destino da criança. Meu Cássio era jovem na época, mas seus cabelos ficaram totalmente brancos. O coração de Brisa se aliviou. Agora ela tinha certeza. Seu próprio pai não tinha envolvimento na morte da mãe. Isso já era algo bom. E seu Teodoro continuou reclamando de seu destino e tendo pena de seu filho. Contou que Cássio teve que enfrentar 2 golpes duríssimos. O primeiro foi o desaparecimento de Yara grávida. O segundo foi quando descobriu que foi a própria mãe quem os separou, mandando a empregada até o quarto da jovem para dizer que o noivo havia ido para o exterior porque tinha uma noiva esperando lá. Cássio descobriu isso através da empregada, quando ela se demitiu do emprego. Durante todo o tempo que trabalhou com a família, ela foi atormentada pelo peso do que havia feito. Afinal, enquanto dizia a Yara que o noivo já estava no aeroporto pronto para partir, via o desespero da garota e sabia que estava destruindo sua vida. Mas não podia desobedecer à patroa. Cássio, ao ouvir a confissão da empregada, simplesmente apagou a mãe de sua vida. Muitos anos haviam se passado desde então, e o filho nunca mais parabenizou a mãe em nenhum feriado. Nunca ligou para ela e nunca atendeu a uma ligação sua. Para ele, a mãe estava morta. Que história triste, simpatizou Brisa. Mas me parece que seu filho agiu de forma dura com a mãe, embora ela tenha merecido. Seu Teodoro lançou um olhar severo à jovem e disse: E eu também não fico atrás. Yara era maravilhosa, mas eu percebi que Dona Constância não gostava dela. Eu deveria tê-la defendido, mas não fiz nada. Achei que, após o casamento, os jovens viveriam sua vida e minha Constância não os alcançaria. Não destruiria a vida deles. Mas olhe no que deu. O senhor não tem culpa, apoiou a jovem calorosamente. O senhor não sabia do que sua esposa era capaz. Não sabia, confirmou o homem, mas o sentimento de culpa perante Yara e meu filho me consome. Brisa ficou feliz mais uma vez. Descobriu que seu avô era, no fim das contas, uma pessoa muito decente. Ele não quis o mal de sua mãe. Pelo contrário, tentou ajudar como pôde. Comprou uma casa separada para que a sogra não interferisse na vida do jovem casal. Isso não era pouca coisa. Bom, não te assustei com as histórias sobre a minha esposa? Perguntou seu Teodoro. Já que não assustei, vamos conhecer lá. Minutos depois, entraram em um quarto grande, claro e muito aconchegante. O quarto de Dona Constância. A senhora ouviu os passos e ficou tensa. Teodoro, quem você trouxe? Brisa ouviu. Pela primeira vez, a voz estridente e caprichosa de sua própria avó. Eu não convidei ninguém. Calma, Constância, calma, disse o senhor com voz cansada. É uma moça que quer trabalhar como sua assistente. Fale com ela por 5 minutos. Se quiser contratá-la, ela começa amanhã. Quantos anos você tem? Perguntou Dona Constância com insatisfação, olhando para o vazio. 30, respondeu Brisa. Minha neta também teria 30 anos agora, informou Dona Constância com a voz embargada. Qual é o seu nome? Brisa, respondeu a jovem. Olha só, que coincidência, disse a cega. Minha neta também se chamaria Brisa, só não sei se ela chegou a nascer. Dona Constância mergulhou em lembranças, mas elas eram confusas, meio apagadas pela memória. Falava de forma desconexa, resgatando pedaços do passado sem ligação aparente. Mas todas orbitavam em torno de Yara e Cássio, os pais de Brisa. A jovem olhava para a avó e não sentia a menor pena dela. Ela poderia dizer ali mesmo o que pensava sobre ela. Oh, não! Brisa queria encontrar as palavras mais cruéis, as mais incriminadoras e ofensivas para aquela mulher.
Finalmente, Dona Constância calou-se e, após uma breve pausa, concordou em aceitar Brisa como sua assistente. Seu Teodoro levou a jovem para instruí-la sobre as necessidades da esposa e definir as condições de trabalho. Ao saber que Brisa morava de aluguel, seu Teodoro ofereceu-lhe um pequeno quarto na casa de hóspedes anexa, localizada no terreno da mansão onde ficavam os funcionários. Quando Brisa revelou que tinha um bebê pequeno e que uma babá cuidava dele durante o dia, seu Teodoro permitiu que ela morasse com a criança e prometeu que a babá teria acesso livre à casa no período em que Brisa estivesse trabalhando. No dia seguinte, Brisa começou a trabalhar. Ela se acostumou rapidamente à nova casa e às suas tarefas. A arrumadeira que havia indicado a vaga frequentemente ia até Brisa para saber se a patroa a incomodava com seus chiliques. Mas Brisa não tinha do que reclamar. A patroa era ouro. Dona Constância não a repreendia por erros ou demoras, quando o cozinheiro atrasava o preparo de alguma refeição solicitada especialmente por ela. Havia um mês que Brisa trabalhava para Dona Constância. À noite cuidava do filho e de dia planejava e ensaiava frases severas que fariam sua avó cruel lembrar-se de seus atos e lamentar sua crueldade e injustiça pelo resto da vida. Nas últimas 2 semanas, Dona Constância até começou a falar mais baixo e de forma mais contida. Logo, todos na casa notaram isso. Essas mudanças de comportamento chamaram a atenção até de seu Teodoro. Certa noite, enquanto Brisa preparava Dona Constância para o jantar, o homem entrou no quarto e perguntou à esposa: Constância, o que acha da nova assistente? Vamos manter, lá ou devo procurar outra pessoa? Ela está aqui há mais de um mês. Não se cansou dela? Ele piscou para Brisa. Não precisa procurar ninguém, respondeu a mulher cega. Ela ficou em silêncio por um tempo, como se ouvisse algo, e de repente pegou o marido de surpresa. Teodoro, eu finalmente decidi fazer a cirurgia. Quero fazer o mais rápido possível. Seu Teodoro imediatamente se opôs de forma contundente. Disse que a cirurgia deveria ter sido feita há 10 anos, quando ela era mais forte. Mas, nos últimos anos, o coração dela tinha enfraquecido demais. Uma cirurgia agora estava fora de cogitação. Os médicos desaconselhavam categoricamente qualquer intervenção cirúrgica, temendo um resultado fatal. Não discuta, Teodoro. A esposa cortou o homem firmemente. Eu já tomei a minha decisão. Amanhã mesmo você vai falar com os médicos para marcar a data. Eu assino qualquer termo dizendo que a responsabilidade é inteiramente minha. Seu Teodoro ficou espantado com a decisão da esposa, afinal, ela já havia se acostumado a viver sem a visão e repetiu várias vezes que isso não a incomodava. As pessoas se adaptam a tudo. De onde surgiu esse desejo repentino? Mas Dona Constância não queria explicar nada a ninguém. Passou-se mais uma semana e Dona Constância começou a ser preparada para a cirurgia. Os médicos prometeram recuperar pelo menos 60% de sua visão. Ou seja, com óculos, ela conseguiria ver muito bem, mas apenas se sobrevivesse à anestesia e se seu coração aguentasse. Dona Constância estava absolutamente certa de que a cirurgia seria um sucesso. Ela falava com tanta determinação que até os médicos reticentes começaram a acreditar num desfecho positivo. No entanto, seu Teodoro não conseguia entender o súbito desejo da esposa. Uma semana antes da cirurgia, Dona Constância foi internada para preparar o coração para a carga operatória iminente. Seu Teodoro pagou um adiantamento das férias a Brisa e pediu que ela não fosse a lugar nenhum, pois após a cirurgia, a esposa queria ver apenas Brisa ao seu lado. Chegaram a dobrar o salário da jovem para que ela não se sentisse tentada a buscar um emprego que pagasse melhor ou fosse mais tranquilo fora dali. Brisa não se opôs. Ela estava ganhando muito bem na casa dos avós, e esse dinheiro seria de grande utilidade quando retornasse ao interior. Havia algo que a jovem ainda não tinha conseguido fazer. Ela ainda não tinha visto o pai. Cássio continuava furioso com a mãe. Nunca havia perdoado o que ela fizera a Yara e não visitava a casa dos pais.
mesmo quando seu Teodoro ligou para o filho implorando que ele fosse, pois a mãe ia fazer uma cirurgia que talvez não sobrevivesse. Cássio se recusou a visitar lá. Disse novamente ao pai que não tinha mãe, porque uma mãe nunca faria com o próprio filho, e a noiva, grávida dele, o que Dona Constância fez. Brisa não conseguira encontrar o endereço do pai para, pelo menos, olhá-lo de longe. Hoje era o dia da cirurgia. Uma hora antes, seu Teodoro e Brisa entraram no quarto de Dona Constância. Falaram de banalidades. Após o que a senhora cega pediu que Brisa saísse do quarto. Sozinha com o marido, ela perguntou em um tom enigmático: Teodoro, você sabia que quando uma pessoa perde a visão, todos os outros sentidos se aguçam? Olfato, audição, o tato. Claro, concordou o senhor. É assim que acontece. Você é muito devagar, Teodoro, disse a esposa, com um sorriso irônico. Nesse momento, a enfermeira entrou e pediu que pessoas não autorizadas saíssem. Precisavam trocar a roupa da paciente para o centro cirúrgico. Seu Teodoro não entendeu a frase da esposa e, pouco depois, esqueceu-se dela. Como Dona Constância previra, a cirurgia foi um sucesso. Os médicos não sabiam se ficavam mais felizes ou surpresos, pois o coração da velha senhora estava muito desgastado e eles não encontravam explicações de como ele suportou uma cirurgia tão pesada de 3 horas de duração. Uma semana depois, os médicos anunciaram a seu Teodoro que a esposa receberia alta. Ele, por sua vez, lembrou a Brisa que ela precisava voltar ao trabalho. Já se passaram 2 semanas desde a cirurgia. Dona Constância se recuperava rapidamente. Ela via muito bem com os óculos. Até tentava ler, mas os médicos recomendaram não forçar muito os olhos. Por enquanto, a velha senhora mudou profundamente após a cirurgia. Era como se tivesse ganhado uma segunda vida. Ninguém, nem seu Teodoro, conseguia encontrar uma explicação para isso. Dona Constância caminhava bastante, passeava pelo quintal e pela praça do condomínio fechado, conversava amigavelmente com os Pris. Vizinhos que antes odiava, admirava sinceramente os filhos deles e seus animais de estimação, coisas que até alguns meses atrás a irritavam profundamente. Ela celebrava os dias de sol e as belas flores. Tudo aquilo era tão diferente da antiga Dona Constância que seu Teodoro ficou seriamente preocupado com a esposa. Certa noite, ao descer as escadas da mansão após o trabalho e ir para o alojamento de funcionários, Brisa congelou nos degraus. Ela ouviu seu Teodoro falando com o filho. Segurando a respiração, a jovem começou a ouvir. Cássio, por favor, seja tolerante, implorava o senhor ao filho. Não estou defendendo o que sua mãe fez, de forma alguma, mas a perdoe, pelo amor de Deus. Eu acho que ela ficou louca. Ou quem sabe sente que o fim está próximo. Ela não está normal. Não parece com ela. É apenas uma pálida imitação do que era. Talvez a sua visita mude alguma coisa. Imagina o que vai acontecer se ela tiver que ser internada num asilo psiquiátrico? Percebeu-se que seu Teodoro falava no viva voz. Brisa ouviu a voz firme e decidida de seu próprio pai. Pai, eu não dou a mínima para o que acontece com essa mulher. O senhor será sempre bem-vindo. Minha casa está aberta para você, mas ela não existe para mim. Sinto muito. Brisa estava parada na escada. As lágrimas brotaram em seus olhos. Não queria chorar. Então puxou o ar com força, tentando se acalmar. Pelas palavras do pai, ela percebeu que ele realmente amava muito a mãe dela, a ponto de até hoje não conseguir perdoar a própria mãe. Brisa sentiu uma ponta de alegria vingativa. Ela nutria o mesmo sentimento em relação a Dona Constância que seu pai. A jovem esperou até que os passos de seu Teodoro desaparecessem e correu para o seu quarto, a fim de dispensar a babá e, finalmente, passar um tempo com o pequeno Cassiano. Não foi só Brisa que ouviu a conversa entre seu Teodoro e o filho Cássio. Dona Constância preparava-se para descer ao jardim e tomar um ar fresco antes de dormir. Ela também presenciou a desagradável conversa do marido com o filho. Quando o marido foi embora e os passos cessaram, a mulher voltou ao seu quarto,
mandou uma mensagem curta de texto para o filho, com apenas 4 palavras. Era o marido dela que tentava invocar sentimentos elevados e a nobreza. Ela, a mãe de Cássio, que sempre fez o que quis a vida toda, podia se permitir algo muito maior. Todos apenas achavam que ela havia mudado após a cirurgia. Não, ela continuava a mesma, forte, autoconfiante, determinada, capaz de passar por cima de qualquer um. Naquele momento, ela aguardava nada menos que aplausos. No fundo, tinha certeza de que os merecia. E por que não? Ela se arriscou numa cirurgia perigosa apenas para confirmar que estava certa. Isso não merecia-a. Devido à admiração e gratidão de todos à sua volta, Dona Constância ligou para o cozinheiro, que já se preparava para descansar, e pediu que ele voltasse urgente à mansão e montasse uma mesa festiva rápida, com champanhe. Depois ligou para Brisa e disse que precisava de sua ajuda. Brisa ficou desorientada, pois já havia liberado a babá e não tinha com quem deixar o bebê. Mas Dona Constância magnanimamente declarou que o garotinho não seria um estorvo, poderia brincar ali perto deles. Não restava a Brisa outra opção, senão retornar à casa dos patrões. A jovem foi direto para o quarto de Dona Constância, mas não havia ninguém lá. Naquele momento, a senhora estava no quarto do marido. Teodoro, você não está pensando em dormir, está? Olhou de forma debochada para o senhor idoso. Vamos, vista uma camisa decente e uma calça. Nosso filho está a caminho. Seu Teodoro olhou apavorado para a mulher. Teve certeza de que ela havia enlouquecido de vez, pois, 15 minutos atrás, Cássio lhe dissera com todas as letras que nunca pisaria naquela casa enquanto a mãe estivesse viva. O filho jamais viria. Mas para não contrariar ainda mais a esposa, seu Teodoro vestiu-se e, resignado, acompanhou a esposa. Na sala de jantar, o cozinheiro já estava finalizando a mesa. Champanhe, uísque, aperitivos, iguarias, frutas. Dona Constância, deseja mais alguma coisa? Perguntou o cozinheiro. Serviu, temendo irritar acidentalmente a imprevisível patroa. Chame a arrumadeira, peça que ela colha flores do jardim e espalhe vasos por toda a sala, ordenou a dona da casa. O cozinheiro atendeu ao pedido imediatamente. 15 minutos depois, a sala estava inundada por belos buquês, colocados por todos os lados. Os presentes se entreolhavam tensos, sem entender o que esperar da patroa. Aquele que parecia estar pior era seu Teodoro. Ele empalidecia e levava a mão ao peito repetidas vezes. Hoje, sua esposa está particularmente irreconhecível. Passos ecoaram nas escadas que levavam ao piso inferior da mansão. O filho do casal idoso, Cássio, adentrou a sala. Ninguém da equipe o conhecia. O cozinheiro, a arrumadeira e Brisa haviam começado a trabalhar na casa da qual ele há muito se ausentara. Portanto, Dona Constância considerou que era seu o dever apresentar os presentes. Olhou para o filho com um sorriso irônico e disse: "E então, filho, chegou a hora de fazermos as pazes. Conheça o nosso cozinheiro Valdir, nossa arrumadeira Dona Jandira e minha assistente Brisa." Quando ela apresentou Brisa e Cássio olhou para ela, todos acharam que o homem ia desabar no chão. "Brisa?" repetiu o convidado. "E qual o seu sobrenome?" "Macieira." A jovem respondeu com o sobrenome de solteira, que nunca havia mudado após o divórcio. No mesmo instante, Brisa compreendeu que diante dela estava o seu pai. Ela o reconheceu pela agitação do homem ao encará-la. Afinal, todos que conheciam a mãe de Brisa diziam que ela era uma cópia idêntica à mãe. E qual era o nome da sua mãe? Cássio adivinhou e perguntou. "Yara", respondeu Brisa. Cássio caiu, sem forças, sobre uma cadeira. Só então seu Teodoro começou a entender o que estava se passando diante de seus olhos. Percebeu que Brisa, sua neta, a filha da desaparecida Yara, ele também passou mal. E apenas Dona Constância sorria, orgulhosa, e irradiava felicidade. Afinal, ela havia mandado um SMS curto para o filho que dizia: "Encontrei a sua filha."
Não foi à toa que ela havia perguntado ao marido se ele sabia que os cegos têm a audição mais aguçada. Antes da cirurgia, ela havia captado claramente na voz de Brisa os mesmos tons presentes na voz da noiva de seu filho, Yara. Mas ela teve medo de se enganar e quis voltar a enxergar para ter a certeza absoluta de que a filha de Yara e Cássio havia aparecido em sua casa. A arrumadeira correu para buscar gotas para o coração e logo o cheiro de remédio se espalhou pelo ar. Mas agora todos começavam a se acalmar. Cássio olhava para a filha com fascinação. Ele a teria reconhecido em qualquer rua lotada. Ela era a imagem e semelhança do seu grande amor, Yara. Onde está sua mãe? Ele perguntou, aproximando-se e abraçando Brisa. Minha mãe faleceu. A jovem respondeu com tristeza, desviando o olhar de Dona Constância. Para Brisa, aquela mulher estava sobrando ali. Ela queria muito conversar com o pai, ficar a sós com ele. Seu Teodoro, o cozinheiro e a arrumadeira não a incomodavam, mas ela não queria ver Dona Constância. Não conseguia falar sobre a mãe perto dela. E Cássio entendeu isso. Ele abraçou a filha e disse, vamos para minha casa. Brisa pegou o pequeno Cassiano no colo. Seu pai, radiante, logo pegou o bebê dos braços dela, olhando com alegria no fundo dos olhos do pequeno, e os levou com ele para sua casa, que daquele momento em diante se tornaria a verdadeira casa deles.